Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos falar sobre um assunto que foi levantado lá no grupo. E ultimamente vocês têm reparado que boa parte, dos Occultcasts que eu tô gravando, eles são de temas que alguém levantou lá no grupo. Ou seja, antes de já começar a falar desse assunto, eu já aviso a todos vocês que o grupo da Imperium Fortuna é um grupo aberto. Então, se vocês têm curiosidades e vocês querem saber sobre algo, basta entrar no grupo, obviamente, ser educado, ler as regras e fazer a pergunta. Eu não vou garantir que você vai ser respondido automaticamente logo que você entrar no grupo. Mas em algum momento alguém vai te responder e talvez em algum momento alguém escreva uma matéria sobre o que você perguntou, ou grave um podcast, ou grave uma live, certo? Então, pra galera que tá interessada, que tá acompanhando o podcast, principalmente porque tá tirando dúvida, para você tirar as suas próprias dúvidas, basta tu entrar no grupo e fazer as suas perguntas, que aí a gente vai acabar, no caso, trazendo o seu tema pra cá. E o tema de hoje é um tema que é bem pra galera que tá começando. Ele é tido em praticamente qualquer linha mágica. Só que eu reparei, principalmente lendo alguns livros e vendo alguns vídeos, que algumas pessoas fazem de forma diferente, aplicam de forma diferente, que é a consagração, certo? O que é consagração? Bom, consagração é você transformar um objeto no objeto sagrado / mágico. Ou seja, você pega um objeto mundano, um objeto denso, e você energiza ele ou muda a frequência energética dele para que ele exista tanto no plano físico quanto no plano astral, certo? E até no mental, porque algumas pessoas consagram objetos para poder levá-los, para os sonhos e coisas do tipo. E em alguns casos para servir de oferenda e coisas do tipo. Por exemplo, se você vai oferecer uma comida para alguma entidade ou para algum bicho que quer que seja, você antes tem que consagrar aquilo para que o bicho possa comer, para que você transforme uma comida física, normal, banal, em uma comida mágica. Isso também vale para as pessoas a qual você quer agradar. Então você pode sim consagrar um prato de comida que você vai dar para alguém, um bombom que você vai dar para alguém. E lembrando que a consagração é basicamente o contrário da maldição. Vocês sabem que eu sou mais da área da maldição. Eu gosto muito mais de falar de maldição e como trabalhar com elas. Tanto que a gente já fez, inclusive, um podcast sobre maldição, mas não fizemos sobre consagração. Então o que rola? A consagração em si é algo simples. Eu particularmente não vejo uma forma da pessoa se fuder fazendo uma consagração. O máximo que pode acontecer é que ela não consiga realmente aplicar a energia dela e a energia dos elementos, durante uma consagração. Porque tem gente que acha que é tão fodona que basta pegar um objeto, dar uma rezada em cima, o objeto está consagrado. E isso daí você encontra principalmente em padres, em sacerdotes, em pessoas que já estão há tempo demais na estrada, fazendo isso com tanta frequência, que eles acreditam que por ter feito muitas vezes, eles não têm mais a necessidade da ritualística, da consagração, que não é longa, não é cansativa, não é difícil, Você consegue fazer em papo de minutos, não é um negócio que vai demorar dias. Porém, aí que vem a questão. Mas Gigim, eu ouvi falar que tem consagração que é mais trabalhosa. E realmente tem. Então, por conta disso, eu vou falar dois tipos de consagração que são comumente utilizadas pelas pessoas e como eu passo consagração pro tipo de ritual que eu faço, certo? Então, senta aí, pega uma pipoca e começa a anotar. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, vocês têm que conhecer a imperiumfortuna.com,
porque muito do que eu vou falar aqui estão nas matérias escritas na imperiumfortuna.com. Então a gente vai falar de vela, a gente vai falar de cristal, a gente vai falar de planeta. Onde é que estão essas definições? Essas definições todas estão em escrito lá na Império. Ah, Gigim, mas eu queria que você falasse disso porque eu prefiro quando fale. Se você quer que eu fale disso detalhadamente, aí você vai lá e pede no grupo de estudos. Que lembrando, o grupo de estudos vai voltar agora em dezembro. A gente ainda vai definir quantas turmas serão, qual vai ser a duração e quais os temas. Então provavelmente vai ser o seguinte, ou a gente vai ter muitas turmas curtas e muitos temas, ou vamos ter poucos temas e turmas longas. Poucas turmas longas, certo? Então, se vocês querem detalhadamente e tem preguiça de ir lá na Atos e buscar os PDFs, tem preguiça de ir lá na Império e ler as matérias e querem tudo no podcast, tudo em áudio e pergunta ao vivo, grupo de estudos, é baratinho, os últimos foram R$20 para participar, então gente, é trocado, e aí sim, vocês podem chegar lá e perguntar, pô Giginho, eu quero fazer uma consagração para um objeto de tal coisa, como é que eu faço? Aí durante a aula eu vou lá e falo. Mas voltando, vocês primeiro têm que saber disso, né? Vocês têm que saber que vocês vão ter que procurar esses elementos porque a gente vai utilizar em todas as consagrações. Então vamos para uma consagração mais simples de todas, que é a consagração da bruxaria, vamos botar gardneriana, ou seja, da Wicca, né? Que é particularmente é a prática mágica que todo mundo pode fazer, que não vai dar ruim, né? Então, como é que você vai encontrar normalmente uma consagração mágica na Wicca? Você vai ter os 4 elementos, na verdade 5 elementos, porque você vai ter a terra, você vai ter a água, você vai ter o ar, você vai ter a caixa. Terra, fogo, água, ar e a caixa. Ai meu Deus, o que é a caixa? A caixa é o ovo negro, a caixa é a sua energia. Então na consagração, o que você vai fazer? Você vai pegar um objeto e você vai fazer com que esse objeto receba a energia de cada um dos elementos. Então, para que isso ocorra, na Wicca você tem que fazer com que esses elementos se tornem presentes durante o ritual, certo? Na Wicca eles não falam que tu tem que fazer banimento, que tu tem que fazer círculo, que tu tem que traçar pentagrama, nada disso. Eles só falam, traga os elementos e pronto. Então vai ser moleza. Então você vai pegar, por exemplo, pro sul, você vai pegar o fogo, ou seja, você vai pegar alguma coisa que represente fogo. Pro norte, você vai pegar uma coisa que represente terra. E aí pro leste, se não me engano, leste é água, você vai pegar algo que represente água. E pro oeste, né, que é o ar, você vai pegar algo que represente ar. Nos maiores exemplos que a gente encontra obviamente, o cara utilizando uma vela, que é porque ela tem fogo, o cara utilizando um copo d'água, porque a água tem água, um cara utilizando terra ou sal, certo? Porque seria para representar a terra, e um incenso para representar o ar, né? Então o que rola? Ele pega esses elementos e aí ele vai simplesmente passar o objeto o qual ele quer consagrar. Então vamos dizer que você está querendo consagrar um cristal ou um pêndulo, alguma coisa do tipo. Você vai olhar para o elemento, né? E você vai chamar os seres que são os príncipes elementais que a gente tem, né? Gnomo para terra, acho que é Silfo para água, Silfo é pro ar, Ondina para água e Salamandra para fogo. Ah, mas eu já vi que pode ser outros príncipes, outros seres. Não tem problema, pode ser, por exemplo, fada pro ar, pode ser gnomo, pode ser duende, pode ser o que você acreditar, o que você tiver maior afinidade, né? Vai ser o que você quiser. Por quê? Na consagração, a tua energia vai entrar no final, que é a energia de Akasha. Então, quando você evoca o poder elemental, utilizando aquele elemento na sua frente, né, e banhando o seu objeto com aquele elemento, você vai ter que utilizar a sua afinidade com aquele elemento.
Isso na Wicca. Na Wicca eles literalmente falam que as salamandras aqueçam esse objeto e que tragam fogo, e o fogo que traga saúde e paixão. E aí você pega os elementos que são ligados, né? Desculpa, você pega as características que são ligadas àquele elemento e você junta isso quando você evoca o poder daquele elemento, né? Então, por exemplo, se você quer paixão, você quer força, você vai no fogo. Se você quer, por exemplo, saúde, você vai na água. Se você quer liberdade, paz de espírito, você vai no ar. E por aí vai, certo? E como eu disse, o príncipe elemental que você vai escolher, você vai encontrar vários deles, vários seres elementais que você pode evocar. E aí você vai apresentar o seu objeto para cada um desses elementos. Depois você vai direcionar a tua energia. Na Wicca, normalmente eles utilizam a varinha ou o dedo, né? E aí eles direcionam a energia de Akasha, que é a própria energia, para que você sele aquelas energias no objeto consagrado, certo? No nosso caso, estamos usando um cristal, por exemplo. E aí pronto, você tem um cristal que agora está consagrado com os 5 elementos. E ele é somente seu porque você utilizou o seu elemento nele também. E o que esse cristal faz agora? Esse cristal agora, ele é uma ferramenta mágica, certo? Então, quando você fizer uma evocação elemental, ele vai absorver a energia do elemento o qual você, no caso, está evocando. Se você for utilizar ele para qualquer outra coisa, tipo divinação e coisas do tipo, ele vai ter uma ligação espiritual maior. Então, essa é a Wicca. Percebam que a Wicca não tem nada demais, não tem nada de bizarro. É simples e, cara, não tem como você errar isso, a não ser que tu derrube a vela em algum lugar e bote fogo na casa. Tirando isso, não tem como tu errar. Mas tem como falhar? Tem como falhar, certo? Por exemplo, você pode não estar num bom momento para ter contato com os elementos. Você tá de ressaca, você tá de mau humor, você tá puto da vida, você comeu muita porcaria, o seu corpo está sujo, o ambiente está sujo. Isso vai fazer com que você evoque o elemento, mas que ele não responda a você, porque o elemento não consegue expandir com você e no ambiente que você está. E é por conta disso que aí a gente já entra num ritual um pouco mais complexo, onde você vai fazer a mesma consagração com os mesmos elementos, os mesmos 5 elementos, porém, antes de fazer a consagração, você vai fazer uma limpeza espiritual no ambiente e uma limpeza física no ambiente. Ou seja, se você está fazendo no teu templo, você vai faxinar o teu templo. Se tu tá fazendo no teu quarto, tu vai faxinar o teu quarto. Mas eu quero fazer na floresta. Na floresta você não precisa fazer faxina, saca? Então por isso que algumas pessoas vão consagrar os seus objetos mágicos em florestas, em praias, em coisas do tipo, certo? Em deserto talvez funcione também, mas eu nunca fui num deserto, então eu não sei. Então o que rola? Nessa segunda versão, que é um pouquinho mais trabalhosa, você já vai limpar o ambiente fisicamente e espiritualmente. Como eu faço isso? Já falamos muito disso. O fisicamente todo mundo sabe, é sabão e vassoura. Álcool, detergente, por aí vai. Espiritualmente, você vai utilizar de incenso, você vai utilizar de sal, certo? Você vai utilizar de um pêndulo para ver se em algum ponto da sua casa, no caso, tá mais carregado do que deveria, porque você vai ter a resposta do incenso. Você pode fazer uma meditação de visualização para ver se o ambiente realmente já está limpo. Feito isso, acabou a primeira parte. Você vai traçar um círculo e nesse círculo você vai traçar um pentagrama. Algumas pessoas utilizam de 4 pentagramas, certo? Posicionados nos pontos cardeais, traçando um pentagrama de acordo com o elemento e dentro de cada pentagrama colocar o objeto que representa o elemento,
certo? Então imagine um círculo, em volta desse círculo você tem 5 pentagramas e cada pentagrama desses é desenhado de forma diferente, ou seja, ele começa e vai numa direção diferente. Tudo isso já foi mostrado tanto nas aulas quanto na Império. Então procurem lá que vocês encontram, mas é só botar pentagrama elemental que vocês encontram no Google. É só a direção que muda, ainda é um pentagrama. E dentro de cada pentagrama desse você coloca lá a tua vela, o teu sal, o teu copo d'água, o teu incenso e por aí vai. E no último, no caso, o objeto que você quer consagrar. Algumas pessoas acreditam que você não precisa fazer tantos pentagramas. Você pode fazer o pentagrama dentro do círculo. Lembrando que o círculo, nesse caso, além de proteção, é para contenção energética. Então, quando você traça esse pentagrama, em cada ponta do pentagrama que você estará no meio, você colocará os objetos que representam os elementos. Então, você vai traçar o pentagrama, na ponta que começa o elemento terra, que é a do sul, tu vai colocar ali o teu sal. No do norte, tu vai botar a tua vela e por aí vai, certo? E eu posso estar errando a direção e os elementos, mas isso vocês também encontram lá na Imperium Fortuna, certo? E também nos arquivos de aulas, tem lá, o Franz Bardon fala disso direto. O PDF tá lá na Atos Negros, vocês encontram molezinha. Então o que rola? Feito isso, aí sim, você vai meditar dentro desse círculo e você vai fazer a evocação desses elementos dentro desse círculo. A energia que você vai estar evocando, ela já é muito mais intensa e condensada pelo fato de você estar num microcosmo fechado que é esse teu círculo. E claro, você vai estar também com o objeto qual você quer consagrar, que estará na ponta do pentagrama, né? Na última ponta do pentagrama. E aí sim, você não precisa falar com os elementos como os Wicca fazem, porque os Wicca literalmente eles falam com a vela, eles falam com o sal e tal, porque eles literalmente eles enxergam, né, os seres místicos deles nos objetos. Quando você faz isso dessa forma que eu estou citando, você vai fazer mentalmente ou em mantra. Então, se você for fazer em mantra, você vai entoar o mantra do fogo, vai entoar o mantra do ar, vai entoar o mantra da terra, vai entoar o mantra da água e vai entoar o mantra do ser humano, o Om. E aí você vai direcionar e vibrar no objeto qual você quer consagrar. Ai meu Deus, mas onde estão esses mantras? Foi dado já no grupo de estudos, nos arquivos do grupo de estudos tá tudo lá. Então, ou seja, e a aula tá online para todo mundo. Quem quiser ver, tá lá a aula dos mantras, né? Então, beleza. Essa forma, vocês percebam que ela já é um pouco mais refinada, ela é um pouco mais segura. A chance de dar errado é muito menor, porque não é bem dar errado, a chance de nada funcionar é bem menor, porque nesse caso você está utilizando de mais ferramentas e você está utilizando de métodos mais refinados que vão evitar que você não faça nada. Por quê? Você já vai estar limpo, o ambiente já vai estar limpo, a energia já vai estar contida, a forma com a qual você vai evocar o poder dos elementos já é uma forma mais certeira, que é o mantra, certo? Ou a própria meditação, ou meditação em mantra, se você quiser, porque tem muita gente que gosta de entoar mantra enquanto medita. E o direcionamento vai ser muito mais fácil, porque toda a energia está no ambiente fechado e condensado por você. Então, até você sentir que a energia está... enquanto você não sentir que a energia está sendo direcionada, certo? Para o objeto qual você quer consagrar, você não vai sair do círculo. Só vai sair quando você sentir o objeto já quente na tua mão, cheio de energia. E aí pronto, você tem o seu objeto mágico. Que pode ser qualquer coisa, tá? Quando você consagra algo, você pode consagrar uma imagem de um santo, de um ser, de um bicho, do que você quiser. Você pode consagrar um anel, um cordão, um pingente, um livro, um grimório,
Obviamente, você vai tentar utilizar objetos mais natural possível, né? Nada de acrílico, entendeu? Nada de plástico. Evitem utilizar objetos industrializados demais, certo? Mas lembre-se que até os incensos que a gente utiliza em rituais, eles são consagrados. E percebam que essa segunda versão, mesmo ela parecendo muito mais longa, ela não demora muito mais tempo do que a primeira não, tá? Na verdade, às vezes ela até demora menos tempo. E você não percebe muito tempo porque você vai estar meditando e entoando mantra, e o tempo voa quando você faz isso. E agora vem a última versão, certo? Lembrando, antes de falar da última versão, já que a gente já tá batendo os 20 minutos, esse vídeo, esse podcast, eu acho que ele vai chegar em mais de 20 minutos. Na verdade, eu não vou estourar os 20 minutos, não. Eu vou deixar a última versão, talvez pro próximo podcast. Aí, se bobear, eu já trago algumas formas também diferentes, porque eu não quero passar dos 20 minutos pro YouTube e o Spotify não me matarem. Então, o que rola? A gente ainda tem uma última versão, que é a versão que eu faço, que é a versão que eu passo no grupo de estudos, certo? Que é mais refinada do que essas versões que eu citei. Mas elas são muito mais direcionadas a um trabalho em específico. Então, por conta disso, a minha consagração ela não é para os 4 elementos de uma vez. É para o elemento o qual você vai utilizar aquela ferramenta. Então, se você vai utilizar um anel de Marte, você só vai consagrar para Marte. Ah, mas não é melhor ter tudo? Não, não é melhor ter tudo. O ideal é você ter uma ferramenta afiada para cortar o determinado tipo de carne que você quer cortar. Você não vai usar, afiar ela para tudo que é coisa que você precisa. Não. O meu ritual ele é mais direcionado e ele vai ficar um pouco longo, então vamos parar por aqui. Lembrando sempre, galera, que vai ter mais explicação. O grupo de estudos voltou. Em dezembro vamos abrir turma, certo? Sexta-feira agora eu vou falar com vocês sobre os temas, vou conversar com vocês. Vai ter rádio, a gente vai se divertir. E aí a gente vê quais vão ser as turmas que vão abrir. Lembrando que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Todas as matérias estão lá. A Atos Negros é uma rede social. Todas as aulas estão lá dos outros grupos. Então, se você tem dúvida, se você quer participar ou não, entra lá e dá uma olhada nas aulas. Se gostou, aí tu vem e se inscreve. Lembrando que o grupo de estudos ele é pago, mas é trocado. Eu não vou ficar rico com isso. É só para ajudar o canal a pagar as contas e coisas do tipo, certo? E para que a galera não abandone, porque quando é de graça a galera abandona, certo? E lembrando que nós estamos no YouTube, então se você tá ouvindo pelo YouTube, não esquece de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, porque crescer no YouTube eu sei que eu nem quero muito, mas dizem que é bom para tosse, então fazer o quê? O Spotify sim, se você tá ouvindo no Spotify, eu peço para que você se inscreva aí no nosso canal, porque o Spotify eu gosto e é onde a gente tem mais visualização. Também estamos no Facebook, estamos no Deezer, estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram. Então, compartilha a gente para que a gente cresça, porque ano que vem a gente tem muita coisa para fazer. Então, quanto mais tivermos alcance nessas plataformas, melhor, certo? Então, galera, valeu, até a próxima e fortuna!